Olá, galerinha do nono ano da Rede Miguel Couto, tudo bem com vocês? Estou voltando aqui novamente para dar sequência no nosso conteúdo, beleza? A gente vai continuar falando sobre a Europa, sendo que antes da gente começar essa aula, eu quero deixar um recado importante a vocês. Essa semana eu tive uma reunião com professores e diretores da Rede Miguel Couto e eu fiquei sabendo que muitos alunos não têm feito as tarefas de casa, não têm realizado as tarefas de casa que os professores têm enviado, tanto relacionado a assistir às aulas que a gente tem preparado, quanto também as listas de exercícios que nós temos enviados para vocês semanalmente, beleza? Então quero pedir aqui novamente, reforçar o pedido que vocês façam os exercícios, assistam às aulas, avisem nos grupos das turmas de vocês, lembrem aos alunos, assistam lá a aula do professor Felipe, do professor X, do professor Y, e não esqueçam de fazer as tarefas de casa, beleza? Porque dessa forma a gente consegue minimizar os danos causados por esse distanciamento e essa suspensão temporária das aulas presenciais, beleza? Dando sequência no nosso conteúdo, eu vou falar hoje sobre a divisão regional da Europa e os aspectos populacionais da Europa. É uma aula tranquila, beleza? Não é uma aula complexa não, pelo contrário. É uma aula que vocês vão entender com uma certa tranquilidade. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero destacar é que a nossa apostila contempla esse conteúdo a partir da página 359. Então você pode pegar a tua apostila, dar uma olhada nela e depois realizar os exercícios também da apostila referentes ao tema, beleza? Hoje nós vamos falar basicamente sobre divisão regional e no finalzinho eu vou falar algo sobre a distribuição populacional na Europa e na próxima aula, aí sim, a gente tem uma aula específica, exclusiva sobre população, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu estou trazendo para vocês aqui é um mapa. Um mapa para ficar muito claro, para vocês visualizarem bem o que eu estou falando. A Europa ela pode ser dividida de algumas formas, sendo que a forma que nós utilizamos hoje, usualmente, é esta daqui. Dividimos a Europa em 4 regiões, beleza? Temos aqui a Europa Ocidental, a Europa Setentrional, a Europa Centro-Oriental e a Europa Meridional, beleza? Não é difícil, vocês vão entender isso perfeitamente. Vamos por partes. Depois vocês vão reparar que eu fiz um breve resumo para vocês, mas eu não vou parar nessa página, tranquilo? Vocês dêem pause aí na nossa apresentação e se vocês quiserem copiem essas questões que eu estou deixando aqui destacadas, ok? Eu quero me debruçar sobre esse mapa, tranquilo? Nós temos aqui 4 regiões. Eu vou começar aqui por cima, chamada de Europa Setentrional. E guarda isso, sempre que eu falar Europa Setentrional, eu estou querendo dizer uma região que está ao norte, beleza? Pode ser chamada também de Europa Boreal, tranquilo? Então, guarda isso. Uma Europa marcada pela predominância de territórios ao norte do continente, tranquilo? Territórios que têm na pesca uma atividade muito importante, territórios que apresentam, em grande parte, elevados indicadores socioeconômicos, alto IDH, ótima qualidade de vida, tranquilo? E são áreas também que sofrem uma grande influência climática devido à sua posição latitudinal, estar próximo do Círculo Polar Ártico. Logo, são países mais frios, beleza? E por serem países mais frios, são países que apresentam uma população menor se comparado com áreas mais ao sul do continente europeu, tranquilo? Mas os indicadores socioeconômicos, a elevada qualidade de vida nessa região é sem dúvida um dos principais destaques da Europa Setentrional, beleza? Olhando aqui agora ao sul, indo lá ao extremo, olhando para o sul da Europa, a chamada Europa Meridional, poderia ser chamada também de Europa Mediterrânea, tranquilo? São áreas predominantemente banhadas pelo mar Mediterrâneo, tranquilo? Essa Europa que está ao sul do continente tem como uma característica importante a proximidade com o mar Mediterrâneo, o que já lhe confere uma importante rota comercial, uma rota turística importante e também uma grande influência no clima dessa região. Outra coisa que eu quero destacar aqui
é que você percebam que não temos aqui países com grande desenvolvimento socioeconômico, como por exemplo a França e a Alemanha, ou até mesmo podemos pegar aqui alguns países da parte setentrional. Aqui quem vai se destacar nas questões políticos e sociais e também econômicas vai ser a Itália, tranquilo? Então se você pensar na porção sul da Europa, nessa região chamada de Europa Meridional ou Mediterrânea, você vai ter aqui países com um desenvolvimento socioeconômico um pouco mais atrasados, beleza? Mas se destacando a Itália, ok? Olhando para essa porção agora voltada para o oeste, voltada exclusivamente para o Oceano Atlântico Norte, nós temos a Europa Ocidental. E fica fácil você visualizar o que seria a Europa Ocidental. Se você dividir a Europa no meio, essa porção mais a oeste. Essa Europa Ocidental é, sem dúvida, a parte mais importante do território europeu. Por quê? Aqui se concentram os principais países, as principais economias e uma grande concentração populacional, principalmente nas áreas onde nós temos bacias hidrográficas importantes, rios que fazem uma importante ligação entre os países, como nós vimos na aula passada, tranquilo? Aqui você tem os Países Baixos, onde nós temos o principal porto europeu, nós temos a Alemanha, França e Reino Unido, as três principais economias europeias. Logo, são áreas muito procuradas, tanto pelo turismo, assim como também uma área muito procurada pelas empresas que querem se instalar na Europa e também pelos trabalhadores que se deslocam para a Europa em busca de trabalho, em busca de melhores empregos, tranquilo? E são países que apresentam elevados índices de desenvolvimento humano, ok? Agora, olhando para essa porção oriental da Europa, nós temos a Europa Centro-Oriental, o nome já indica, pega uma área central da Europa indo para a porção oriental, indo para leste no continente europeu e pegando toda a porção russa europeia. Nós temos aqui principalmente os países que eram formadores, que compunham a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas durante a Guerra Fria. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, beleza? Então são países que em grande maioria ainda passam por um processo de desenvolvimento, tranquilo? Se você comparar as indústrias dessa região centro-oriental com as indústrias, por exemplo, da Europa Ocidental, não é no mesmo patamar. Pelo contrário, a Europa Ocidental tem indústrias e um desenvolvimento socioeconômico muito mais avançado do que essa porção centro-oriental do território europeu, ok? Aqui nós temos também, atualmente, algumas disputas separatistas, tranquilo? Eu vou destacar para vocês daqui a pouquinho a formação desses países aqui, que anteriormente era um único país, tranquilo? E eu quero destacar também aqui no norte da Espanha, na fronteira entre Espanha e França, dois locais que são reivindicados pela população que ali ocupam. Aqui a população basca, tranquilo? Você tem a proposta de uma formação de um País Basco totalmente autônomo, totalmente independente. Para quem assiste o campeonato espanhol, os meninos principalmente, pesquisem sobre o Clube Atlético de Bilbao. É o clube dessa região que só aceita pessoas no seu time que são nascidos, que são residentes, que são naturais dessa região basca. E nós temos aqui, nessa porção da Espanha, a Catalunha, onde nós temos o Barcelona, que é um time conhecido por todos, tranquilo, que também passa por um processo de reivindicação separatista. Busca-se uma área independente. Lembrando que a Catalunha, na Espanha, é uma região muito rica, muito desenvolvida, tranquilo, que concentra uma quantidade bem importante da produção de toda a riqueza espanhola, ok? Dando sequência, aqui tem esse resumo que eu quero que vocês depois deem uma olhada, copiem, coloquem no caderno de vocês, isso ajuda, isso é um complemento ao conteúdo que nós temos na apostila e o que eu estou falando, beleza? E aí eu quero trazer para vocês um outro momento, tranquilo? Eu vou chegar nesse mapa aqui, ok? Se você reparar esse mapa aqui,
é o mapa da Europa durante a Guerra Fria. E se vocês não lembram, se vocês não ouviram, ou se vocês esqueceram do que foi a Guerra Fria, foi um conflito geopolítico que iniciou após o final da Segunda Guerra Mundial até 1991, com o fim da ex-União Soviética. Tranquilo? Esse conflito dividia o planeta em dois blocos, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco socialista liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em grande maioria. Ok? E a Europa, ela foi literalmente dividida durante a Guerra Fria. E aqui vocês percebem bem como é que se deu essa divisão. Aqui, em verde, a porção capitalista, tranquilo? A gente chamava aqui nesse momento de Europa Ocidental, tranquilo? Um bloco todo ele alinhado, em grande parte, aos Estados Unidos, enquanto aqui a Europa Oriental, toda ela, ou grande parte dela, alinhada à União Soviética. E aí eu quero destacar esta linha preta, que era a chamada Cortina de Ferro. E para você entender o contexto dessa divisão geopolítica entre a Europa socialista e a Europa de cunho capitalista, uma apoiada pelos Estados Unidos e outra pela União Soviética, a gente chega aqui, ó, em 5 de março de 1946. O primeiro-ministro britânico, Churchill, proferiu um famoso discurso nos Estados Unidos, em que usou a expressão cortina de ferro. O termo foi usado para definir a divisão da Europa em duas partes, a porção oriental socialista e a porção ocidental de características capitalistas apoiadas pelos Estados Unidos. Olha o discurso dele, fica bem fácil de vocês entenderem. De Estetino, uma cidade no Mar Báltico, lá ao norte da Europa, até Trieste, no Mar Adriático, que já é o sul da Europa, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Atrás desta linha estão todas as capitais dos antigos estados da Europa Central e Oriental: Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste e Sófia. Todas essas cidades famosas e suas populações estão no que chamo de esfera soviética, ou seja, sob influência da União Soviética, sob influência do socialismo. E todas estão sujeitas, de uma forma ou de outra, não somente à influência soviética, mas também a um forte e, em certos casos, crescente controle de Moscou. A Rússia era o principal país da União Soviética, beleza? E aí eu quero destacar para vocês o quê? Se você reparar, olha aqui, RFA e RDA, República Federativa Alemã e República Democrática Alemã. A Alemanha, nesse período de Guerra Fria, foi dividida no início da década de 60 em duas Alemanhas. A Alemanha capitalista, do lado ocidental, e a Alemanha socialista, do lado oriental, através do Muro de Berlim. Beleza? Um muro que impedia o avanço das pessoas do lado socialista em direção ao lado capitalista, que apresentava melhores indicadores socioeconômicos e um melhor desenvolvimento social. Ok? Você tem então aqui um país que foi literalmente dividido durante esse período da Guerra Fria, um país europeu importantíssimo. Tranquilo? É importantíssimo você entender também todo esse contexto da Europa durante a Guerra Fria, essa divisão do lado oriental e do lado ocidental, beleza? E a cortina de ferro é talvez um dos principais marcos dessa divisão, só não supera o Muro de Berlim, que foi um muro concreto, algo físico que foi construído separando a Alemanha socialista da Alemanha capitalista, lembrando que Berlim, a atual capital alemã, ficou do lado socialista, ok? Seguindo, eu quero mostrar para vocês um pouquinho, dar uma contextualizada para vocês nisso daqui, a desintegração da Iugoslávia. A Iugoslávia é essa região aqui. Ficava do lado, teoricamente, capitalista, porém um país socialista não alinhado à União Soviética, que não seguia a União Soviética, não seguia a Rússia. Tranquilo? Com o fim da Guerra Fria e o enfraquecimento, obviamente, de todo o bloco socialista, os países europeus que formavam essa região aqui, ó, essa região mais rosa, que seria essa porção socialista da Europa, esses países se reúnem na Comunidade dos Estados Independentes, a chamada CEI, para buscar uma transição do socialismo para o capitalismo, ok? Enquanto isso, a Iugoslávia
começa a passar por um processo de separação, de fragmentação, tranquilo? Diversos países foram se tornando independentes logo no início dos anos 90, no que então a Iugoslávia começou a ser fragmentada. Inicialmente a Croácia, que é um dos principais países, juntamente com a Eslovênia, tranquilo? Em seguida, uma guerra iniciada na Bósnia, uma guerra sangrenta que se desenrolou por alguns anos da década de 90 do ano passado, tranquilo? A Macedônia também alcançando a sua independência e depois a Sérvia também conseguindo a sua independência e liberando esta região, o Kosovo, uma região que houve um conflito armado muito importante, um conflito armado que foi noticiado para todo mundo no final dos anos 90 do século passado, beleza? E o Kosovo recentemente foi reconhecido uma área independente. A Sérvia, então, deu a autonomia total para essa região. Porém, as cicatrizes ficaram em todas essas ex-repúblicas que formavam a Iugoslávia. Tranquilo? Você tem aqui uma diversidade cultural muito grande, uma diversidade religiosa muito grande, muçulmanos, cristãos, tranquilo? Você tem aqui católicos, você tem aqui diversos povos, você tem albaneses, por exemplo, aqui nessa região aqui de Kosovo, tranquilo? Você tem pessoas que têm uma proximidade, uma característica cultural muito ligada ainda à ex-União Soviética e também à Iugoslávia. Você tem aqui também diversos conflitos que serão desencadeados, né, nesse período por rivalidades étnicas, tranquilo? E para deixar isso daqui bem mastigadinho para vocês, eu vou indicar lá no final da nossa aula um documentário. Para falar a verdade, são 6 episódios. É grande pra caramba. São 6 episódios, em torno de 45 a 50 minutos cada episódio. Mas ele está dublado e ele mostra perfeitamente como ocorreu essa fragmentação da Iugoslávia. E você tem entrevista, você tem a participação dos ex-presidentes, tranquilo? Dos ex-líderes que compunham esses países, e eles vão narrando e você vai entendendo de forma muito clara como se deu esse processo de fragmentação da Iugoslávia, ok? Hoje, lembrando que você tem essas áreas aqui independentes, exceto Vojvodina, que pertence à Sérvia. Montenegro é um país, Macedônia, Kosovo, Sérvia, Croácia, Bósnia e a Eslovênia, tranquilo? E por fim, eu quero trazer aqui um mapinha da população, da distribuição da população europeia. Eu quero destacar 2 coisas. Primeiro, a população europeia gira em torno de 750 milhões de habitantes. Tranquilo? Não é o continente mais populoso do mundo, mas é um dos continentes mais povoados do mundo, porque é um continente pequeno. Porém, a distribuição da população europeia não se dá de forma igualitária. Você percebe que essa distribuição ocorre principalmente nessa porção sul e ocidental, ou seja, na Europa meridional, na Europa mediterrânea e também na Europa ocidental, tranquilo? Principalmente próximo aos rios que mais se destacam e ajudaram a desenvolver esses países europeus. Eu quero destacar para vocês essa região aqui mais clara, que significa que tem uma densidade demográfica bem baixinha, e também aqui um pouquinho dessa região clara, bem clara aqui, e também aqui. Aqui você tem uma razão muito clara, que é a questão do clima, tranquilo? Pela proximidade com o Ártico. E aqui você tem áreas montanhosas. Se você pegar o mapa da nossa aula anterior, onde eu trago o relevo europeu, você vai perceber que aqui são áreas de dobramentos bem elevados, áreas de elevada altitude, que não favorecem a ocupação humana, tranquilo? Então, tenha essa ideia da distribuição populacional europeia e a concentração principalmente aqui nessa porção ocidental e nessa porção mais ao sul, mais meridional do continente europeu. Por fim, aquele documentário que eu citei para vocês, vocês entram lá no YouTube e coloca lá A Morte da Iugoslávia, episódio 1 de 6. Acabando ele, você coloca lá 2 de 6, ele vai abrir, tranquilo? Todos são dublados e você vai conseguir entender de forma muito clara, ouvindo até mesmo os personagens que foram os líderes que
buscaram essa divisão da ex-Iugoslávia e você vai ter uma clareza muito grande dos fatos sem estar sendo manipulado em nenhum momento. Beleza? Então fica essa sugestão para vocês e eu vou reforçar novamente aquilo que eu sempre peço. Leiam a apostila 3, façam os exercícios, não deixem de fazer os exercícios, tranquilo? Eu espero que a gente em breve esteja retornando às nossas atividades e, novamente, eu quero desejar um grande abraço para todos vocês e até a próxima, tá bom? Um beijão, gente!